Você está agora no submundo. Salve, salve, submunders! Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Solstício, Feliz Nova Contagem de um ciclo novo, feliz tudo, hein, pessoal? Vamos começar esse ano trazendo um assunto bem maroto, bem interessante, né? Bem meio sombrio, meio musical, meio tudo e um pouco de tudo e um pouco também de outras coisas também. Mas antes disso, vamos apresentar quem está aqui com a gente hoje, né? Do meu lado aqui, não sei se vai ser para a direita, para cima ou aqui embaixo, mas é Priscila. Pode falar aí, E aí, Priscila. gente? E aí, Submunders? Feliz 2026 para nós, hein? Primeiro episódio do ano. E eu já queria entrar aqui, a gente está gravando hoje no dia 7/1, mas eu queria deixar um feliz aniversário para o Tequila, que fez aniversário dia 4 de janeiro. Então, parabéns, Tequila. Parabéns de todos os Submunders. A galera deixa aí os parabéns para o Tequila nos comentários, por favor. Parabéns, mano. Tamo junto. E aqui também do meu outro lado, do meu lado direito ou lado esquerdo, não sei como vai ficar no final da edição, né? Meu colega, meu mano Chogs. Fale, Chogs. Salve, galera. Sejam bem-vindos ao Submundo. Salve, Pri. Salve, Tequila. Tamo junto. Vamos chegar em 2026 com os dois pés na porta e de Havaiana, hein? Ai, Já tô com a gente. minha. Eu também tô com a minha Havaiana aqui, pô. Só falta aprender a dar voadora. Gente, né, para você ver como são as coisas, né? No espaço de 3 semanas, tanta coisa aconteceu, né? Tanta coisa foi inventada, tanta gente se perdeu em trilha, né? E foi achada. E, e a gente está aqui, ó, no nosso primeiro episódio do ano. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante. Tá, por volta e meia, a gente está sempre falando um pouquinho de terror, né? Falando um pouquinho dos filmes de ação e de outras coisas que a gente sempre gosta. E ano passado, né, estreou um filme muito interessante, foi, eu acho que em abril, né, o março de 2025, né, daqui a pouco a gente traz a produção vai dar a data mais correta aqui no fone, mas 7, estreou um filme muito, 17 de abril, eu muito. ia falar. Aí, perfeito. 17 de abril. Um filme muito, muito legal, cara, que é Os Pecadores. Né? E é interessante que foi um ano de filme de vampiros, né? No penúltimo episódio, a gente falou um pouco sobre Nosferatus, né? E agora a gente vai trazer para vocês um pouco da nossa percepção e nossas reflexões sobre Pecadores, né? Pecadores, que é um filme dirigido pelo Ryan Coogler, né? Eu pronunciei certo, eu acho que é assim mesmo, né? Ryan Coogler. Ryan Coogler, é uma coisa assim. É ele que dirigiu Pantera Negra, dirigiu Creed, né? Ele, inclusive dirigiu um outro filme que é eu não sei se é um remake ou uma continuação do Looney Tunes, né? Do Space Jam. Para quem viveu os anos 90 sabe que teve um Space Jam e recentemente, acho que em 2015, entre 2015 e 2019, 2020, teve um outro Space Jam e ele também foi diretor disso. Inclusive tem vários outros filmes, né, bem focado principalmente ali na cultura, né, afro-estadunidense, nessa relação da população negra. Então assim, ele acabou também sendo, né, o diretor desse filme aí, né, junto com diversas outras pessoas, inclusive o Michael B. Jordan, que é um dos atores do filme, ele também participou da parte de produção, né, e assim como outros autores, como a Hailey Steinfeld, né, o Jack O'Connell, o Imi Mazuki, né, Jaime Lanson, Omar Miller, né, Omar Miller que já tinha feito outros filmes de terror, para quem não, se eu não me engano, quem não lembra, né, o Omar Miller é aquele tocador de blues mais velho, né? Que ele aparece, que eu nem não vou lembrar o nome dele agora. Assim, eu lembro o nome dos protagonistas, mais ou menos, que é o Fumaça, o Faísca, o Broa de Milho, que rouba a cena, né? O Broa de Milho, a Anne, que é sensacional, a atriz, assim, eu vou falar um pouquinho mais depois, mas atriz impecável, né? E o próprio Pastorzinho, né? Esses são os personagens que eu mais me lembro os nomes. Né, os outros assim meio que ficam na periferia, né, mas que estão ali presentes, né? Não que o Omar fique ali nessa periferia, ele atua bem, é que realmente esqueci o nome que dão para ele ali no momento que ele é esse tocador de blues mais antigo. E o filme Pecadores, né?
É um filme Ele é o curto, pastorzinho, não é? né? Tem Desculpa mais ou menos interromper. 2 horas de filme Desculpa e interromper, pouco. mas eu acho que ele é o pastorzinho mais velho, não é? Não, o pastorzinho mais velho é o Buddy Guy, pô. A participação especial Ah, no filme é o Buddy Guy como, né, o tocador lá mais velho, né? Buddy Guy que é o tocador de blues, né? Eu vou falar dele também depois, mas assim, ele praticamente ele é considerado o cara que herdou a tocha, né, dos antigos tocadores de blues. Assim, na vida real, tá, gente? Não é do filme, assim. Ele realmente é o cara que perpetua a cultura, né, do blues lá nos Estados Unidos, né? Ele no meio assim, na cena, né, de blues, ele é muito renomado. Buddy Guy que fez parte, né, do blues de Chicago, que conheceu o Bud Diddley, que era outro, né, músico, musicista que atuava ali também no Nordeste dos Estados Unidos, tocou com o Muddy Waters também. Então, assim, é um cara que é muito renomado e para mim foi uma surpresa quando ele aparece no filme, né? Assim, não sei se a gente entra um pouco aqui no enredo, assim, vou deixar aí para Pri ver se ela quiser falar um pouquinho sobre o enredo, né? Ou então Chokes. Enredo do filme. Tá. Sabe uma coisa que eu tava pesquisando aqui? Tem um filme, acho que primeiro, acho que antes da gente falar. Ai, meu Deus, peraí que eu perdi a nossa aba. Socorro. o quê? Achei. Agora eu tô vendo vocês. Enfim, eu fui pesquisar outra coisa aqui. Mas eu achei muito interessante que o filme traz toda essa mística, né, que envolve o blues. E a primeira vez que eu tive contato com essa temática foi quando eu fazia aula de guitarra. O meu professor, ele me falou muito do blues, né? E ele me apresentou o filme Encruzilhada. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas é um filme que menciona a história do Robert Johnson. E eu fiquei fascinada, assim, com a história, tudo mais. Essa mística do: "Ai, meu Deus, ele tinha pacto com o demônio, por isso que ele tocava de costas, porque os olhos dele estava vermelho", enfim, quando ele estava tocando, tals. E aí a gente estava até comentando no off, né, essa mística que envolve, o blues e a comunidade negra nos Estados Unidos, e tem muito do racismo, né, dos Estados Unidos. Acho que foi num episódio do Mundo Freak que fala sobre artistas que diziam ter pacto com o demônio, aí eles mencionam o Robert Johnson, e aquela coisa de tipo, o cara era tão foda que ele só podia ter um pacto com o demônio por ter tanto talento, né. Eh, então Inclusive, né, só complementando o que você falou, Pri, a morte do Robert Johnson, ele é uma coisa que tem várias versões, assim, alguns dizem que ele foi envenenado porque ele se meteu com uma mulher casada e o cara acabou envenenando ele e ele morreu envenenado. Outros falam ainda de que ouviram ele sendo perseguido por 3 cães infernais, né? E outros falam que ele de repente pegou uma doença, né, muito provavelmente, né, a doença que foi tuberculose, né, que fez com que ele se afastasse, né, da cena e depois acabasse morrendo, né? Então, assim, inclusive a própria morte dele é uma coisa que tem a ver com essa questão do racismo estrutural estadunidense, assim, né? Você não tinha essa preocupação com os corpos negros, consequentemente, você não sabia o que realmente, né, levou à morte de uma pessoa, de um artista tão importante como foi o Robert Johnson. E o Robert Johnson, ele só tem 13, acho que é 33 músicas gravadas, né, que foram gravadas num estúdio mesmo, lá no sul do Mississippi, né, e elas foram as músicas que representam aquilo que a gente entende, né, como o Delta Blues, ou Delta o Blues do Mississippi, e que foi fundamental para a cultura, né, musical popular dos anos, né, 50, 60 e depois mundialmente nos anos 70, né, mais ainda. foda demais, foda É. demais. E aí dentro desse contexto, né, o filme ele traz essa mística do blues, né, da época também, né, dos anos 30, né, ou é 20 ali? Acho que é 30, é por 30, né, aí. dos anos 30. E aí ele traz a temática também dos vampiros, né, mas claro,
uma camada, apenas uma camada do filme que fala sobre toda a questão racial e que infelizmente ainda é uma questão muito recente, né. Eu estava vendo um vídeo daquele moço do HQ Sem Roteiro, e ele fala foi dele ou foi do Quadrinho na Sarjeta? Vou ficar devendo essa, hein, gente, não tenho certeza de qual dos 2 foi, mas se você viu, me fala aí quem foi. Eu acho que foi do HQ Sem Roteiro. E ele comenta que o filme, mesmo quando ele está retratando uma época anterior, mesmo quando ele está retratando os anos 30, os anos 60, os anos 80, ele sempre vai falar também do atual. Ele sempre vai trazer também o atual. E para a gente ver como que essas temáticas elas estão sempre voltando, né, Uhum. infelizmente. Então eu acho que basicamente é isso o que eu senti do enredo. E acho que poderia se dizer que é uma espécie de realismo fantástico estadunidense? O Google, Googler, ele brinca mesmo com isso, assim. É uma certo, tem uma pitada de afrofuturista, tem uma pitada, né, desse Uhum, realismo fantástico mesmo, né, ele não deixa, né, de trazer essas referências, né, e trabalha um pouco com essa noção dessa fantasia, né, norte-americana, estadunidense, e do próprio folclore, né, da cultura sim. do sul, né, do corredor, né, do Delta Blues ali, do Delta do Mississippi, né, que pega uns 3, 4 estados ali do sul dos Estados Unidos. Então, assim, ele traz todos esses elementos muito fortes no filme e de maneira muito bem apresentada, tá? Eles não vão apresentar só jogados lá pra gente, não. Uhum, Assim, ele tem um certo cuidado na hora de trazer, de mostrar, né, o tipo de religiosidade, né, tipo de comida, tipos de bebida, né, o trabalho, essa coisa de mostrar o cotidiano ali no período, né, da colheita do algodão, da colheita, de como você fazia, né, a própria economia do trabalho agrícola ali, né, tudo isso aí é trabalhado de maneira bem delicada e de certa forma vai aprofundando e colocando a gente dentro do enredo todo do filme, né. lembrei também que tem a questão das máfias, né, das que o filme traz ali, que inclusive os gêmeos, né, eles deram um golpe numa máfia, foi isso? Foi Agora eu esse. é que já tem Eles uns meses que eu roubaram assisti. de todas as máfias. E Eles deixaram eles roubaram, né? brigarem entre si, e enquanto eles estavam brigando, eles sumiram com o dinheiro e com a mercadoria deles. Eles Perfeitos, deram um golpe nos irlandeses, né, na máfia italiana, que eles trabalhavam para a máfia italiana, eles citam que estavam trabalhando para o Capone, né, e para a ah, é máfia, verdade. e para a máfia francesa também, acho que foi essas três, né? Mas irlandesa e italiana, eu tenho certeza que foi. Muito bom, gente. Eles dão um golpe na galera e voltam para a cidade deles para montar um rolezinho. Exatamente. Acho que todo mundo em alguma fase da vida teve uma ideia de abrir um bar, né? Tá ligado? Acho que é um evento Exatamente. canônico de todo mundo, cara, que teve uma vida boêmia e tal. Fala, não, vou abrir um bar, vender minha bebida, tocar música, servir só pros meus. Não, o que eu ia falar que esse rolê do bar, deles voltarem para o lugar de onde eles vieram e deles se depararem com a galera não tendo dinheiro para pagar, para estar no bar deles. Então a primeira grande festa que eles dão no bar, a galera não tem dinheiro para pagar, eles pagam com alguma outra coisa, não é, Tequila? É, É moeda da é uma Eu fazenda, né? esqueci. Dinheiro de madeira, um dinheiro que só vale nas dependências ali das pessoas que eles trabalham, né? Que é uma forma isso. de manter a escravidão ainda, né? Tipo, sabe? Porque você recebe um pagamento ali que não vale nada, entendeu? Que só vai, sabe? E eles até comentam, pô, a gente não vai conseguir fazer o negócio crescer desse jeito. Mas ele falou, ó, aqui tem que ser um lugar acolhedor, né? Se você não aceitar esse dinheiro, como é que o pessoal vai voltar, né? Como é que vai vir, sabe? Quem fala isso é a Anne, né, Isso. a personagem que eu mais gosto, inclusive, né, que é a ex-esposa de um dos gêmeos que eu esqueci os nomes agora, não sei Se eu não quem me é quem engano, acho não. que ela é do Fumaça, né? Acho que é o Fumaça, Que né? é, Que ela fala isso mesmo. o outro ele tem um rolo com a mina branca e tal, né? Tipo, que. Inclusive eu gostaria muito de falar dessa mina, porque eu acho que ela tem um papel.
Aqui eu acho que a mulher branca, no geral, né, ela é muito cara, principalmente pro homem negro, ainda mais naquela época, né? Se hoje em dia já é caro, né, que tem todo aquele rolê, tipo, da palmitagem, de quando o homem negro ele ascende socialmente, né? Dificilmente ele vai continuar como uma mulher negra, porque um homem negro, né, tipo, quando ascende socialmente, ele estar com uma mulher branca, ela não, ela representa ali que ele ascendeu de classe realmente, sabe? Você tá entendendo? É mais ou menos Sim, isso, sim, sim. tipo, e o homem negro, tipo, tem até um criador de conteúdo que ele fala sobre negritude que eu gosto muito, que é o Rafael Ferreira, né, que ele fala mais no TikTok e tal. Ele fala sobre negritude e tudo. E ele comenta, né, o caso ali do. Muita gente comentando, né, do caso do Vini Júnior e da Virgínia, né? Você pode ver, ó, que tem todos esses problemas ainda, toda essa problemática da galera fala, ah, mulher cheia de filho, tal, que não sei o quê. Mas como é a Virgínia, né? Uma mulher branca, loira, tal, não tem problema nenhum, tá ligado? E também E rica, né? é rica, mas assim, dificilmente, sabe, ele ia aceitar isso de uma mulher negra, sabe? Mesmo se fosse rica, sabe? Uhum. E você pode ver, né? A mulher pegou, levou 60 pessoas pra casa dele do nada. Ela Ah, faz o rolê dela. É, ela tá faz. ligado? Tipo. Mas assim, né? Realmente, assim, a mulher branca ali, tipo, ela é um relacionamento interracial ali, principalmente ali no. Não que aqui não seja tabu, né? Mas acredito como lá nos Estados Unidos ali, né? Principalmente naquela época, a segregação era muito mais forte. Era muito mais Uhum. caro. Tanto que eles tinham que manter o relacionamento deles em segredo ali, porque ele sabia que ele não ia conseguir dar uma vida boa pra ela. E também pra ele não morrer, né? Porque naquela época ali a Ku Klux Klan era muito forte e tal, né? E eles, mesmo a mulher branca gostando de você e tal, se ela falar um A contra você, falar que você fez alguma coisa com ela, tudo, acabou pra você. Até lembrei daquele filme A Espera de um Milagre, né? É, pô, basta É. uma. Aquele no caso envolve outra questão, mas enfim, é meio que isso. Mas uma coisa que me deixou, que me chama a atenção nessa personagem, é que ela é uma pessoa que a comunidade negra ali aceita ela, porque pelo que eu entendi, ela cresceu com os gêmeos, né? Isso, Ela foi exatamente. criada pela mãe deles, foi algo nesse Não, a sentido. família dela criou os gêmeos. E ela é a primeira a cair nas mãos dos vampiros, né. Ela tenta fazer essa conciliação e é a primeira a cair. Eu queria saber o que que vocês pensaram dessa representação dessa mulher, por isso que ela me chamou bastante Ah, atenção, mano, a minha. justamente por ela ser essa pessoa que está envolta na comunidade e é a primeira a vou tentar fazer essa conciliação, vou ver o que que eles querem, vou ver qual que é a deles, vou lá. Tipo, porque eu ela se colocando no lugar de mulher branca, talvez comigo eles falem, né. E aí eles pegam ela, ela é a primeira a ir de base. É porque é aquilo, né? Tipo, você pode ver até entre ali a galera ali da esquerda, né? Fazer um da esquerda mais liberal ali, até um pouco da mais radical ali. Se for branco ali, eles não tem problema em conversar com fascista, né? Mais ou menos isso, assim, fazer uma analogia ali, né? Eles sentam na mesa, tentam, sabe? Tentam conversar, tentam ter algum diálogo e quando foi ver, eles estão tomados ali, né? Tá ligado? O que que você Tipo, diz, Tequila? mais ou menos isso, assim. Eu senti essa Então, alusão, assim, né? a Mary eu fiquei fiquei também um pouco confuso, né? Porque, de fato, ela é vista, né, como uma pessoa branca, mas o tempo todo ela fala que ela não é branca, né? Porque Ela eu o não pai lembro disso. dela. Porque lá nos Estados Ela Unidos fala, pô, tem uma É? questão de Não sangue, né? lembrava. Se o pai você. dela era mestiço, uma coisa desse Hum. tipo, É que lá no. Nos né? Estados Unidos tem esse rolê, né. Sim. A forma que essa a questão racial dos Estados Unidos é bem diferente da brasileira, né, então Não, Mas. ela fica reivindicando isso, mas na verdade ela é uma pessoa branca, porque ela transita. O cara ainda fala, ela tá aí dentro, né? Quando ele chega, o vampiro, ele chega lá e fala assim, ela tá aí dentro, por que que a gente não pode entrar? Né? uhum. Aí não, mas ela é de casa, fala, tipo assim.
Então, assim, tem esse lance, né? E tem uma coisa por causa que eles têm história, né? Acho que o Fuligem e ela tem essa história, né? Tem. De amor, assim. O fato dela ir lá tentar conversar e ter caído foi uma inocência, né? Ela foi lá É, tentar. Porque, pelo que eu entendi, só quem pode trocar essa parada, por exemplo, é quem é branco. É aquela parada da moeda, porque isso começa com o problema da moeda de madeira lá. Então, assim, ele ia tentar trocar com ela essas coisas para ele depois ir lá trocar com o senhor da terra ou o senhor de determinado local para pegar a grana. Então, isso. meio que é aí que cria o problema do fato dela ir lá É, fora mas eles se tinham uma moeda de ouro, resolver. né? Tipo, eles desde, Não, desde quando eles ele aparecem, tinha. é tudo muito estranho, né? Tipo, sabe, você não. Eles passam ali uma aura de perigo, né? Uma aura muito sinistra ali, né? Ameaçadora, sabe? Desde o início, né? Até porque, né? Porque os brancos, né? Branco ali, a não ser, né? Se for no caso da Mary, não vai se relacionar com o negro, né? Sabe? Tipo, principalmente naquela época. Eles não vão nem entrar no território para não dar problema. Provavelmente, se você vê um branco no seu. Você é negro, você vê um branco no seu território, ele tá lá para caçar confusão. Tá É isso entendendo? mesmo. Ele vai te trazer Uhum. problema. Mas eu acho que a questão da Mary é o que eu já falei antes, né? É meio que a questão da perdição do homem negro, né? E uma mulher branca ali é muito caro pro homem negro, sabe? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que ela tá ali pra representar isso, pra representar o tabu que é o relacionamento interracial, entendeu? Eu acho que ela tá ali pra representar isso. Que até porque, né? Porque quando ela percebeu, né, que eles eram uma ameaça, tudo, ela tentou se defender, tentou fugir, mas foi tarde demais, né? Mas já era, já era. Entendeu? Ela foi pega. E um negócio que eu acho interessante, né, nessas histórias, né, principalmente de vampiro, tudo, e quando o mal ele nunca entra na sua casa, né, se ele não for convidado, né? Sabe? Tipo, você tem que Uhum. convidar. E eles estavam o tempo inteiro ali tentando forçar, né, tipo, a entrada deles, tentando forçar um convite, né? É. E, e tanto, né, como é que é o nome da outra menina lá, tipo, a mulher negra mesmo? Como é que, A Anne. a Anne. Dani. A Anne, Uhum. ela saca isso, né? Que ela percebe que eles estão pedindo pra entrar tudo. Tanto até quando o Bro Admiro, né? Tipo, ele é transformado. Ele pede pro pessoal Cena convidar icônica. ele, mas ele fala, mas você tava entrando e saindo daqui a noite inteira, sabe? Aí de Uhum. repente você tá pedindo pra entrar. Então é isso, Essa né? cena é icônica, né, cara? Pra te ver como. Olha só Muito como quando o bom, ator mano. quer roubar o. Assim, roubar não, mas quando a presença do ator rouba a cena do negócio. Assim, o Brody Miller é pra ser um personagem para passar desapercebido, né? Mas naquele momento ali, ele dá o tom da coisa, assim, que é que é o Sim. momento em que os personagens que estão dentro percebem que tem uma coisa errada, muito mais errada do que já tinha, porque o Fuligem tinha acabado de sair correndo que nem maluco, né? Que nem um monstro maluco lá de dentro, assim. Não, ele não tinha fugido ainda não, né? Ele estava lá dentro Não, como um corpo. A Anne que estava falando, não, tem que tirar ele daqui, né? Aí chega o Isso. Brodo de milho e começa a ter esse diálogo lá com eles lá. Como assim você não quer entrar? Por que você não entra logo? Não sei o que mais lá. E começa a É. ter esse diálogo. E aquele garoto ali, ele rouba a cena, cara. Ele dá o tom. Tanto é que ele assim, é um dos memes que vive, hora ou outra, fica circulando para divulgar o próprio filme, né? É essa cena dele conversando, tentando entrar, né? Que tem a ver com esse folclore também do sul, né? A Anne chama os vampiros de. Acho que é Hunts. Eu até deixei aqui anotado porque é importante. Que é a crença dos espíritos inquietos, pô, que vem da cultura iorubá, né? Deixa eu trazer aqui, que eu deixei isso anotado, que é importante. Os Hantes, é Hints, né? Que às vezes pode sair como Halt também, né? Que são uma espécie de fantasmas que ficam presos entre esse mundo e o outro. Aí não é que eles sejam necessariamente malvados, né? Ou perniciosos, né? Mas dentro da cultura, né, entende eles como espíritos desalinhados, ou seja, por algum motivo eles não atravessaram. E aí o diretor e o roteirista, eles reinterpretam, né, esse folclore, essa mitologia, para pensar em um espírito que não consegue atravessar, só que a partir de um espírito de uma pessoa branca,
né, com todo esse peso, com toda essa divisão racial que a gente tem aí, né, e traz a figura de reinterpretação de um outro tipo de vampiro, que não é mais um vampiro aristocrata, como o Drácula, ou o vampiro cheio de charme, como em Entrevista com o Vampiro, mas é um vampiro que é um cara que é fudido, mas sabe, que representa um pouco daquilo que seria o lixo o lixo White Trash, branco, né? isso, o white trash lá dos Estados Unidos, que tá ali, não, a gente só tá aqui para tocar, a gente só quer tocar um pouco, mas que é um cara que é extremamente, um monstro perseguidor extremamente, né, sedento por sangue. E, então tem essa reinterpretação da própria figura do vampiro, né? Ele não tenta seduzir, né? Ele tenta, na verdade, o tempo todo, né, corromper aquilo que seria a alma, né, o espaço ou o território daqueles outros. Tem uma outra Sim. característica também do Hunt que tem a ver que eles são espíritos que eles normalmente se fixam em um local. Eles têm um lance da territorialidade, né, do território, né? Só que eles reinterpretam isso, né, para trazer o lance da encruzilhada, porque eles ficam tocando lá, né, na esquina da serraria, né? E eles ficam lá esperando o momento, alguém sair para poder pegar. E aí eles acabam pegando todo mundo, né? No fim das Uhum. contas, quando o pessoal sai correndo com os caralhos lá de dentro. E essa representação, né? O primeiro vampiro vindo ali na figura de um irlandês, né? Uhum. É, irlandês, eu acho E que aí as primeiras vítimas que ele faz são membros da Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Quê? É Que conquistou. É. eu vou falar na abreviado porque, pelo amor de Deus, que trava-línguas da porra. É, e as primeiras vítimas, né, é um casal de membros da KKK. E uma outra coisa que eu acho bem interessante é aquela cena de quando a festa tá rolando. E é aquela cena que as ancestralidades elas começam Se misturar, né? a dançar com as pessoas. É como se as pessoas estivessem voltando no tempo e agindo e sendo seus ancestrais. E aí eu vi até um comentário em algum link que eu li de pesquisa sobre, né? Falando que é a representação da mística de que o blues tinha esse poder de conectar as pessoas, né, as ancestralidades, as suas ancestralidades. Eu achei muito foda. E tem inclusive um outro comentário que eu acho interessante a gente trazer aqui para discussão é o casal de chinês, e está bem aliado ali da comunidade negra ali. Tem alguma questão histórica que envolve isso, Tequila? Você manja? Tem, não, tem sim, tem sim. Assim, muita gente. Acho que são duas coisas. Uma é a figura do próprio griot, né? Que eu vi muitas críticas que falaram que o griot é representado naquela figura do tocador de blues mais antigo, do cara que meio que ensina o que o pastorzinho tem que fazer, o que é o blues, que toca piano, toca gaita, tal. Esse cara é o cara do griot, né? E o pastorzinho meio que ele sintetiza, né? Tanto no folclore, na cultura, né, aquele instrumentista que faz a conexão com outro mundo, com os orixás e tudo mais. Tanto é, um exemplo disso é a capoeira, o mestrão ia poder explicar isso. Na capoeira, por Uhum. exemplo, a gente tem capoeiristas, eles não necessariamente gingam e lutam, eles só tocam o berimbau ou só tocam tambor. A mesma coisa, né, nas religiões, algumas religiões, né, afro-brasileiras, né, no candomblé tem a pessoa que só bate o tambor. Ou seja, é a figura de uma pessoa que tem essa conexão com outro mundo, né, com o mundo dos espíritos, com o mundo dos orixás, e faz essa conexão conosco. Ou seja, é uma pessoa que é abençoada, né, que é sacralizada, né? E nesse caso aí eles representam duas coisas. Uma é aquele conceito de Sankofa, de olhar para o passado para poder enxergar o futuro, né? Porque ele fala, né? Na hora que o narrador, não sei, nem lembro quem é o narrador direito, né? Mas o narrador vai explicando que é essa música que conecta
espíritos ancestrais quanto espíritos do futuro, né? Tem até o cara que toca guitarra, um roqueirão que aparece do nada assim, né? No momento que tá apresentando esses diversos espíritos que estão aí. Depois aparece inclusive espíritos indígenas, né? Para Sim, tentar demonstrar que é uma coisa que atravessa diversas culturas e é sintetizada ali no pastorzinho. Então tem a ver muito também com isso, com essa cultura mesmo afro, diaspórica, a gente pode falar, porque tanto é afro-estadunidense quanto afro-brasileira. Ter essa conexão com a música, assim. A música não só com uma expressão estético-artística, mas com uma expressão espiritual dessa relação com um mundo, né? E é interessante, porque o blues ele tem muito disso, assim. O blues ele conecta. Já pensou a gente, né, que escuta blues aqui no Brasil, se conectar, muitas vezes nem entendendo o que a letra está dizendo, mas se conecta com uma música que foi feita por pessoas lá no início do século, né, pessoas negras, né, que estavam ali vivendo em um outro contexto, e isso acaba nos conectando, né, que tem a ver com essa ideia que eles querem passar ali nessa cena. Essa cena é linda, né? Porque ela também tem muito. uma coreografia artística muito boa, assim, de dança, assim, diversas danças se conectando ali, né, no final, assim, eu achei bem interessante, assim. Os figurinos, né? A galera ali nos figurinos tradicionais, muito bonito, muito bonito. Acho que Não, é, mas aí pode falar, Gui. acho que é a melhor cena do filme ali, essa cena aí. Né, cara, é muito potente, Foda. velho. É muito potente quando comecei a assistir, porque tem uma coisa é você fazer a cena limpa, assim, de sons. Aí só que os sons começam a se misturar e não fica uma coisa assim, que te causa um desconforto, né? Você vai, na verdade, se envolvendo mais com a história do filme, cara. Real, real. E aí a questão dos chineses, né, que estão ali, né, acho que de alguma forma não, até hoje, né, também é uma cultura marginalizada dentro dos Estados Unidos, né, acho que essa representação ali deles como aliados, né. Não, com certeza. Cara, ela é muito foda. A Lee, é Lee, né? Eu acho que é Lee o nome da esposa. Eu esqueci o nome da esposa. É Deixa a eu ver esposa aqui. do, Do dono da mercearia lá. Grace Chow. A Grace Chow, tá aí pronto. A Grace Chow, ela é foda. Ela vira pro cara assim, ela é uma atriz, outra atriz foda, assim. Ela vira pro Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, gente, assim, algumas pessoas podem achar ruim, mas ele tá muito meia boca nesse filme, entendeu? Ele só é bonito, cara. Ele só é bonito. Quem entrega as coisas são os outros atores aí, bicho. Então, o Brody Milho, a própria Melry é um pouquinho melhor ainda do que ele. Assim, a Anne arrasa. E a Cho aí, cara, você vê o desespero quando ele ameaça a filha dela. Quando o cara ameaça a Vamos filha dela. combinar que nesse filme aí as personagens femininas elas são bem foda? Elas Não, brilharam mesmo, são, elas roubaram a cena. são. Não é? Até, pô, uma que não era nem pra gente lembrar, que é a que fica a namoradinha do pastorzinho, pô. Acho que eles não dão nem nome pra personagem, É pra te verdade. ver. Ela rouba a cena, pô, cantando. Ela entra Foda. cantando, no finalzinho ela se Sim, não. sacrifica pra salvar, entendeu? Então, assim, Uhum. é muito foda, assim. Então, a cena dela, da Cho, né? É Cho, né? É, Isso, é Cho. Grace Cho. Grace Grace Show. Show falando assim para ele, o que mais que você precisa fazer? Eles já mataram teu irmão, né? Já ameaçaram a gente, já estão ameaçando minha filha. O que mais se a gente não agir agora, eles vão matar a cidade toda. Ela é a Exatamente. primeira que tem noção do que está acontecendo, entendeu? Ela toma consciência No disso. E filme ela E aí, ela também, né? ela é ela que deixa eles entrar, né. ela disse: venham aqui que eu vou matar todos É, pô, vocês, ele falou, filhas já da que a gente já tá puta. encurralado mesmo, não Foda. adianta a gente ficar preso aqui, né? Eles só estão ganhando tempo, entendeu? Uhum. Eles vão entrar quando Foda. eles Ela chamou, quiserem. ela Ela chamou eles falou pra bem assim. porrada. Falou, vem, mano, já que eu vou morrer, eu vou cair atirando, pô. Tá certa. E se não fosse ela, realmente eles iriam perder, pô. E Sim. a morte dela é brutal, gente. Ela promete e ela faz, entendeu? Ela é muito foda. E. Alerta de spoilers, aquelas, né, depois do spoiler Amigo. ela avisa. Gente, vocês É. sabem, vocês que acompanham a gente sabem que a gente só trabalha com spoiler aqui Não, desde o mas É, começo, eu né? acho meio tá que. deu play, tá ciente. Eu É, acho uma loucura você falar de um filme sem falar dos detalhes, né? Uma coisa que você sem falar dos detalhes, ficar com aqueles é. códigos, sabe? Uma parada muito chata, cara.
A galera tá muito bitolada com esse negócio, tudo é spoiler. Tem gente que não vê título do episódio que tá assistindo pra não Verdade. tomar spoiler. Sério? Verdade, Tem Galera, gente que verdade. faz isso? para com essa parada, sim. É, gente. Para Meu com isso, galera. Deus. Gente, Tem o gente que não vê importante a é a abertura, não vê a experiência, né? abertura. O pessoal vê a abertura Tudo, né? depois pra não tomar spoiler, sabe? A galera tá maluca. Isso é importante, é a experiência de você ver as coisas, gente, não é saber das coisas. Eu vou falar disso no outro episódio, que a gente vai falar o spoiler dos spoilers. A gente vai falar sobre It com vocês em breve, muito em breve, né? E eu vou Vem falar um aí. pouco sobre essa questão aí, tá? Guardem minhas palavras. Eu acredito que Então, assim, que eles conversam, né? Conversam muito ali. O It e Pecadores, eles conversam muito. Principalmente na questão racial, nessa questão do tabu, da ancestralidade. Eles se conversam muito ali, a série. Real. Apesar de abordarem de formas diferentes, né, os temas, né? Até porque o It é de uma era mais moderna, né? Tipo, acho que é 30 anos depois, né? Tipo, que é 1960 Isso. e tal. Então, 67, né? Isso aí mesmo. isso é quase já É, dos entrando nos anos anos 70. 70 ali e tudo. Enfim, e também o It também é uma série que entrega mulheres fodas, tá ligado? Tipo, Também, cara. Também. A puta, gente a gente vai falar muita coisa sobre isso. Vai ser um longo episódio, porque tem é. muita coisa pra falar. Mas voltando ali a Pecadores, né? Ele é uma trama ali, né? Que desde o do início ali ele já te prende ali, né? No começo ali você vê. Você vê o cara, tipo. Tem toda aquela cena ali do evangélico e tal. Da pessoa entrando na igreja pra se arrepender dos pecados e tudo, né? E tem um plot, né? Que no final, né? Tipo. Que o pai dele ali era contra, né? Ele tocar nesses lugares, né? O pai dele avisa, né? Do pastorzinho. Fala, pô, não vai porque vai dar Uhum. ruim, tá ligado? Esses lugares Gente, são do diabo e tal. E no começo ali, né, quando você não sabe ali do que se trata, né, o filme, né, você pensa que é só um pai religioso ali com medo, né, do filho se perder, né, na bebida, nas drogas, mas realmente, realmente era o mal mesmo que esperava o filho Era dele, né? literal. cara, Era o mal literal ali, né, aí, tá ligado? não lembra um pouco de Drink no Inferno, assim? Lembra um Lembra, pouco de lembra, Drink isso que no eu ia falar Inferno, também, assim. Não lembra? conheço, gente. Eu nunca vi o Drink no Inferno, pô. Deixa eu Clássico, ver pô, Vale a aqui. com o George pena, Pri, vale a Clooney, pena, com a Salma Hayek, puta que pariu. Até vale a hoje, pena. né, acho que eu vou Não, ficar quieto pra ele não me falar lembra besteira. muito, Falar me mulher. lembra muito essa relação que tem com o Drink do Inferno, assim, né? Você fica meio sem saber o que diabo tá acontecendo, né? Isso. Como que isso é possível acontecer? O tempo todo eu fico me perguntando, tá, eu sei que ele vai viver, né? É legal que o enredo o filme já começa com um spoiler pro pessoal. O cara vai sair vivo dessa história, né? Sim. Mas o que importa Não é ileso, porém é É, vivo. saber como ele chegou até aquele momento de estar com um exato. pedaço de violão na mão, pô. Essa que é a Isso, parada da aguentado. história. É, E tudo. eu ia comentar uma coisa que o tio falou, desse lance do pai dele ser tão assim, atormentado, gente, é porque ali nesse período, nesse ambiente, você tinha mesmo um problema que envolvia a questão da música, pra te ver, né? Porque a música sempre esteve presente na cultura negra. Tanto é que a origem do blues vem dos cantos que se faziam, né, na lavoura, né, no trabalho escravo, depois foi se transformando, né, os próprios tem um determinado momento que mostra a galera que está presa, né, cantando e tocando no ritmo. E o que eu queria citar é que tem um documentário chamado Crossroads, tá? O nome do documentário é assim mesmo, que ele conta a história do blues do Delta do Mississippi. Vale a pena, tem no YouTube, né? Para aqueles que quiserem, tem para comprar, é fácil, de fácil acesso, dá para achar legal. Se eu não me engano, teve um tempo que um dos episódios está na Netflix, dá para assistir, tudo mais. Mas só para citar que essa questão da religiosidade cristã, né, ela tinha um embate com músicas que eram seculares, né? Então, assim, esse embate com essas músicas seculares, enxergava, por exemplo, o blues mesmo como essa música pecaminosa, sabe? Que desviava a pessoa do caminho para levar para o caminho da perdição. Então, será muito comum você ter músicas, né, tanto do lado gospel quanto do lado do blues, falando sobre essa questão da religiosidade, sabe? Tanto é o próprio Robert Johnson tem o Crossroad, né, que foi depois regravado pelo Eric Clapton, é uma música do Robert Johnson que fala sobre isso, né? Fala sobre essa questão dele pedindo a Deus ajuda e dele esperando na encruzilhada por essa ajuda, né, e tudo mais.
Então, assim, essa relação, né, essa coisa do pastor pai ali tá preocupado, né, com a perdição através da música, por isso que ele manda ele largar a música, larga isso. É porque tinha mesmo esse embate interno ali entre a população mais cristã, né, tradicional e a questão do blues e de outras músicas folclóricas. Tem até o problema com a dança. Né? E é interessante porque depois o próprio cristianismo ali popular, principalmente as igrejas batistas ali do sul dos Estados Unidos, acabam incorporando tanto o blues, né, quanto as danças como parte da expressão religiosa, né, posteriormente, né? Mas naquele momento ali era um Uhum. embate ferrenho. Tanto é, olha assim, um Lembrei. exemplo é o Richards. O Richards ele é execrado pela comunidade religiosa quando ele lança as primeiras músicas, porque o que ele faz? Ele pega os hinos da igreja, né, das igrejas protestantes e começa a colocar, né, o mesmo ritmo, né, com música de putaria, seria algo para É, algo nesse mas tipo. É como se ele pegasse a Aleluia lá, e em vez de Aleluia é vai descendo, dananã, é entendeu? Ele tipo. faz essa coisa assim, essa Senta, senta, brincadeirinha. senta. É tipo o Senta, funk senta, hoje em dia, senta. né, mano? Os caras pegam ali uma Isso, sinfonia e tal, a parada tipo boa clássica ali e põe as letras falando de putaria e tal, tá sim. ligado? Eu Mistura com o tamborzão, né? Tudo, sabe? É um bagulho isso, muito doido, mano. por isso que o Ray Charles era execrado, tanto é que depois, no final da vida dele, ele retorna para fazer uma coisa mais clássica, faz as pazes ali com a própria comunidade, né, mas ele era muito comum que acontecesse isso, então essa briga entre os gêneros musicais, né. E a música, né, como um todo, ela sempre teve uma ligação com o sagrado, né? Com uma coisa sacra, né? Uma parada ritualística e tal, né? Acho que tanto, né, o instrumentista, né, como cantores ali, eles sempre têm essa parada ali, né, sabe? Tipo. E o que eu gosto que é legal também é isso, né? Às vezes, tipo. Geralmente, né, músico, né, artista no geral, né, uma pessoa quebrada, emocionalmente quebrada. E quando ela canta, né, toca o instrumento ali, ela entra num transe ali que faz ela, tipo, alcançar o divino mesmo, sabe? Tipo, uma parada, tipo, inexplicável. Independente da crença, independente da religião, a música tem esse poder, né? Eu O adorei o Chogs trazendo a parte de que os artistas são tristes. como Como não assim? ser, né, gente? É interessante, o Gessé de Souza, ele lê um cara, ele traz um cara num dos livros ali, se não me engano, é a Ralé Brasileira. Ele vai falar que essa religiosidade neopentecostal, principalmente, ela tem uma função social justamente atrelada com essas relações, né, tanto corporais, que tem a ver com a cultura negra, né, quanto essas relações da musicalidade, né, e como isso está intrínseco nessa forma de adorar, nessa maneira de trazer aquilo que é, né, aquilo que é sagrado ou profano, né, o que pode ser sacralizado ou o que pode ser profanado, e como a música é um instrumento, né, dessa via aí, né, de transformação, E, né. E pode falar, continua. e uma coisa que eu gostei muito do filme também, né? Ainda nesse assunto de música e tal, mas já partindo para outro assunto, que ele tem o sincretismo, né? O filme, né? E cada. Porque se você for ver, né, os personagens principais ali, cada um representa uma crença do Homem Negro, né? O Fuligem e o Fumaça, tipo, eles são aqueles homens que querem, tipo, tentar a sorte no capitalismo, ganhar dinheiro, se tornar um homem de negócio, tipo, sair do crime, sabe? Sair da marginalidade, criar um negócio legítimo. E ao mesmo tempo ali, né, eles não querem só lucrar, né? Tipo, eles querem criar um espaço de acolhimento ali pro povo deles, né? Depois a outra, né, que é mais na focada na ancestralidade, tudo, sabe? E o pastorzinho já vem, né, tipo, sobre a relação do cristianismo com o homem negro, né? E os três, né, tipo, apesar deles terem, tipo, serem antagônicos ali, né? Tipo, na questão da religiosidade e tal, eles têm alguns conflitos, né? Eles, eles conversam entre si porque no final eles querem, tipo, né? Juntar, né? A raça, né? Porque ali a questão racial é muito forte, né? Que por mais que você, tipo, não concorde com o que você faz, não concorde ali, mas eu não vou atravessar o seu caminho, né? No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, sabe? Eu tô aqui por você, sabe? E
E os três ali, eles mostram ali o sincretismo, né? Dessas três crenças que são muito fortes na comunidade negra até hoje. Vamos aproveitar esse momento aqui, né? Um cortezinho. Gente, só para reiterar, o nome do personagem que faz o pastorzinho mais velho, o nome do ator é Sammy Moore. Eu confundi com o Buddy Guy. O Buddy Guy é o cara que toca as músicas que você tá ouvindo, é ele que tá fazendo o som, tá? Então foi erro meu aqui, tá? E ele parece muito com o Buddy Guy. Depois eu vou colocar umas fotinhas deles dois juntos para mostrar para vocês, tá? Agora, retomando o nosso trabalho. Então, gente, estamos aqui já, né, partindo para os finalmente. Acho que essas foram nossas impressões, iniciais sobre os pecadores. Acredito que é muito importante também ouvir o que vocês têm a dizer. Se quiserem, podem deixar um comentário, né, um like, né, corrigir talvez alguma coisa que a gente tenha deixado passar, ou trazer outras versões, né, ou outras interpretações que vocês possam ter sobre o filme. Né, um filme que nós aqui do Submundo indicamos. Ele é um ótimo filme, a fotografia dele é muito boa, o enredo é bom, o roteiro é bom, grandes interpretações, né? Apesar do protagonista não ser o grande ator da história, a gente tem outros atores muito melhores do que ele, Cara, eu né? acho O tempo que. todo. Eu acho que o protagonismo ali, ele é bem dividido, sabe? Entre o pastorzinho, a. Puta, eu sempre esqueço o nome dela, pô. A Anne, Anne, É, a Anne e os irmãos, sabe? E eu acho que, pra mim, né, o protagonista da história, né, o principal é o pastorzinho ali. Porque a história é sobre ele. Sabe? Se você for ver o personagem principal da história, tudo, a história começa e termina com ele. Então eu acho que é o B. Jordan, né? O cara bonitão, tudo, né? Tipo, ele é a estrela ali do filme, ali, inegavelmente. Ele é a pessoa mais famosa. E apesar da galera criticar, pô, foi até interessante, né? Tipo, ele topar isso, de fazer dois personagens ao mesmo tempo, fazer os irmãos. E uma coisa que eu esqueci de falar também, né? Que a irmandade dos dois, né? É muito forte, né? Tudo que, tipo, que um spoiler aí no final do filme, foda-se, né? Que, tipo, que no final, né, o irmão não conseguiu matar o outro que virou vampiro, né? E o pastorzinho, ele tá vivo justamente por causa dessa promessa, né? Que ele falou, exatamente. pô, eu deixo você vivo, mas você não vai mexer com o pastorzinho. E no final, os dois aparecem, tudo lá, né? Ele e a Mary lá pra visitar ele. E pede pra ele tocar música, tudo. Pô, aquele final é muito foda, cara. verdade. E Viraram vampirões, isso volta casal de no. vampirões. E volta no que eu falei, né? Tipo, que por mais ali que eles sejam antagônicos, tenham objetivos antagônicos, um não concorde com a posição do outro, tudo, eles não vão atravessar o caminho, né? Eles vão manter ali meio que uma irmandade, uma hombridade ali, né? Um código de honra, sabe? Eu fiz a promessa Uhum. pro meu irmão, ele até faz uma oferta, né? Ele fala, pô, você tá com o pé na cova, você não quer que eu te transforme em vampiro também pra você continuar vivo e tal. E ele não, né? Ele rejeita, né? Porque pra ele a jornada já foi boa, tudo. E ele fala que aquela noite assusta ele até hoje e tal. Uma história muito bonita, né? Aí depois que ele toca, né, a música, tudo, eles vão embora. Puta, o final é muito foda, Sim. cara. É muito foda, cara. Recomendo muito. Ele fala isso e fala, mas foi a melhor noite da minha vida, aquela. É. Foi a pior noite da minha Foi a vida, eu pior lembro. e a É. melhor, né? É que ele fala que por alguns instantes ele tava livre de verdade, né? Tava cantando, dançando, confraternizando com os dele. Eu Uhum. acho que esse filme, né, ele é muito. Ele é um filme ali sobre negritude, né? Ele é um filme ali, se você. Eu acho que ainda. Ele pegou muito, muito forte em mim ali, que sou um homem negro, tal, tudo. E ele pegou muito forte em mim ali. Quando eu peguei, sabe, me pegou muito forte. Eu me arrependi de não ter visto antes, sabe? Eu queria. É o filme que eu queria ter visto no cinema, sabe? Eu também queria ter visto no cinema ele, cara. Então é isso, né, galera? Se vocês estão curtindo nosso conteúdo, curte, comenta, compartilha, que vai ajudar a gente bastante. Principalmente comentário aí, né? Comenta. Sugestão de filmes aí pra gente falar, pra gente assistir. De séries, que dentro do possível a gente vai estar trazendo. E é isso, né? Vamos começar 2026 aí com os dois pés na porta. E é isso. Tequila Pri, suas considerações finais. Pri?
Cara, eu fiquei fascinada quando eu assisti esse filme. Eu realmente gostei muito dele. Já tem uns meses que eu assisti, mas eu assistiria de novo, com certeza. Então, quem não assistiu ainda, se ouviu o podcast até aqui, recomendo fortemente que assista o quanto antes. Pronto. Então, gente, vamos finalizando aqui esse episódio, né? Deixo a indicação para escutar, procurem escutar aí o Delta Blues, Chicago Blues, né? Muddy Waters, Robert Johnson, Buddy Guy, Bo Diddley, essa galera toda aí, tá? É o Mary James também, é muito, muito bacana. E outras, Coco Taylor. E é isso. Escutem mais essa música que ela realmente conecta a gente, vale a pena, né? Assistam o filme Pecadores, né? E muito obrigado aí pela audiência. Não esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar, comentar, tá, gente? É isso. Valeu. Tamo junto. Tchau. Até a próxima.